entrou? Ah, tá, obrigada. Boa noite, mais do que vencedores. Boa noite, mais do que vencedores. Amém? Eu tenho uma mensagem, eu trago uma mensagem de Deus ao teu coração nessa noite. A Bíblia nos fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Então, que os seus ouvidos estejam atentos a toda a palavra liberada pelo Senhor. O que libera a palavra é o Senhor. Nós somos tão dependentes de Deus como qualquer pessoa. Nós não somos especiais, mas porque Deus... Não, é a mesma coisa. Deus fala com você, Deus também fala conosco através da oração. Nós também precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos que Deus venha usar pessoas também para falar conosco. Porque a gente tem hora que a gente também necessita ouvirmos a voz de Deus. Porque a Bíblia nos fala que muitas seriam as aflições. E é no meio das nossas aflições que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa, que por mais que o Senhor tenha nos dado dons para pregar a sua palavra, nós não somos diferentes na hora das adversidades, não somos diferentes na hora que nós estamos passando por tribulações, por momentos difíceis, vento contrário, por desertos, injustiça, calúnia, enfim, perdas, somos iguais. Vem o medo, vem o desânimo, vem vontade de largar tudo, vem os questionamentos, enfim, são as mesmas coisas, vem a tristeza, enfim. Só que a única diferença é que alguns de nós temos uma estrutura mais forte, mais resistente para enfrentar algumas situações. Outros se abalam, se abatem com mais facilidade, enfim. Mas isso não é fazer nenhum julgamento, não é fazer nenhum questionamento, porque a Bíblia nos fala que nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Sempre tem um que é mais forte para ajudar aquele que é mais fraco, para manter em pé, ajudar a ficar de pé aquele que está mais fraco, aquele que se abala, se abate facilmente com as situações. É por isso que nós precisamos construir estruturas firmes, irmãos. Mas para que nós possamos ter uma estrutura firme, porque a Bíblia nos fala que todavia o fundamento de Deus permanece firme, nós precisamos suportar os processos, porque só consegue a realização das promessas quem suporta os processos. O cachorro está latindo e me atrapalhou aqui. Então só vive as promessas quem suporta os processos. E tem pessoas que na hora do processo elas são reprovadas, elas murmuram, elas questionam a Deus, elas duvidam da existência de Deus. E uma das coisas que nós não podemos é duvidar da existência de Deus quando o Senhor já nos deu prova infalíveis da sua existência. Então, não tem como. A Bíblia nos fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado para um lado e para o outro. Então, como é que eu tenho que me comportar nas adversidades? Orando, lendo a palavra, buscando palavras que te dão sustentação, buscando palavras que são, estão em concordância com a situação, com o momento que você está vivendo. Porque a Bíblia fala, somos mais do que vencedores, sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. Então você começa a analisar e fala, peraí, se a Bíblia está dizendo que somos mais do que vencedores sobre todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso com essa situação, não por causa da minha capacidade humana, mas porque quem é que te fortalece? É Deus. Quem é que está contigo
na hora das adversidades? É Deus. Mas nós temos visto tantas pessoas falhando, nós temos visto tantas pessoas fracassando nesse momento, sabe? Que parece que elas não têm ouvido a palavra. Parece que elas não têm nada dentro delas que mantém elas de pé na hora da adversidade. O apóstolo Paulo lhe disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar batido, sei ter fartura, sei ter escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia quem era aquele que o fortalecia nas horas da adversidade. Mas às vezes é um baque tão forte, estamos pegos de surpresas por alguma coisa. O cristão ele não pode estar desprevenido. Nós temos que pegar as nossas armas, que é a oração, que é o jejum, que são as armas que o Senhor nos deu para lutar. Nós sabemos que nós temos inimigo, nós sabemos que nós não podemos descansar, sabemos que não podemos ficar distraído, andar distraído. Por quê? Porque o inimigo ele se aproveita do momento da sua distração para ele começar a agir. É a hora que ele vê que você está afastado do Senhor, que ele começa a mandar os dardos inflamados, porque ele sabe que você não vai resistir. Mas quando ele vê que você está em oração, que você lê a palavra, que você está em comunhão, tu está na igreja, está na consagração, está na vigília, está no monte, enfim. Ele está vendo que você está se revestindo com o poder, ou seja, das armaduras de Deus. A Bíblia fala, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O cristão que não vigia, porque a receita está aqui. Mas quando está tudo bem, e isso acontece comigo também, a gente começa a levar uma vida cristã, um cristianismo que meio que relaxado. Já não está tanto na presença de Deus quanto na luta. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu entrei numa empresa, eu me lembro que como a gente é novato na empresa, a gente permanece com o grupo que a gente entrou, porque a gente não conhece ninguém, não quer ficar sozinho. E ali eu fiquei. E aí, ao invés de eu orar como eu fazia, chegava de manhã, eu orava. Na hora do almoço, eu entrava dentro do banheiro e orar, enfim. Eu comecei a ir com esse grupo. Vamos lá fora, vamos embora. Vamos na sorveteria, vamos embora. E um dia, eu, no caminho, no pátio, Deus falou assim: sai do meio do ímpio. Gente, eu ouvi aquela voz direitinho: sai do meio do ímpio. E aí, no dia seguinte, claro que eu não falei nada para ninguém, mudei a minha postura, porque Deus viu que eu estava indo. Não estava fazendo nada demais. Mas Deus viu que já tinha uma armadilha do diabo para me afastar da presença dele. Estava me tirando da presença dele, com pequenas coisas, que não era pecado, que não, nada que era errado. Mas o inimigo não vai usar assim porque é pecado. Ele vai usar coisas que parece que não tem nada a ver para destruir você. E eu ouvi direitinho: sai do meio do ímpio. E qual foi a minha postura em relação a isso? No dia seguinte eu mudei. Já estava tão habituada a ir com a galera. Aí eu falei: não, eu vou dormir, gente, vou descansar um pouco. Mas não era. Eu apenas queria ficar com Deus. Eu pegava, entrava no banheiro, lia uma Bíblia, lia um livro, ou então ficava às vezes deitada lá no sofá, olha aí, no banco da empresa, mas ficava ali em oração. Enfim. Então são coisas que a gente precisa ter cuidado, porque não dá para se distrair. O cristão ele não pode se distrair, ele tem que ficar atento, ele tem que permanecer ligado, ele não pode perder a conexão, ele não pode se desconectar nem um minuto sequer.
Por exemplo, eu estou aqui nesse momento fazendo esse vídeo, mas está tudo aqui conectado. Porque se desconectar alguma coisa, algum fio, algum cabo, eu não tenho como permanecer aqui fazendo esse vídeo. A mesma coisa somos nós. Se a gente desconectar, se desligar, se distrair, não tem como. Nós temos que estar ligado na videira. A nossa conexão tem que ser direta, não pode ser interrompida. A gente não pode se distrair com nada, porque nós temos um adversário que está bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, ele quer destruir alguém. Entenda que o diabo ele quer destruir alguém, mas a gente acha que o diabo só está furioso com o pastor. O pastor, o diabo está furioso com o pastor. O diabo está furioso com todos nós. Desde o dia que você se alistou no exército de Cristo, o diabo já ficou furioso com você. Não, só com a irmãzinha. Não, é só com o pastor que prega, é só com a irmã que ora, é só com o pessoal da intercessão, é só com os músicos que Satanás está furioso. Não, Satanás também está furioso com você, porque você se tornou uma ameaça para ele desde o dia em que você aceitou Jesus Cristo. Porque é através de você que a salvação de Cristo entrou na sua casa através de você. A Bíblia nos fala que nós somos atalaia. Você se tornou o mensageiro de Cristo na sua casa. Ah, mas dentro da minha casa eu não consigo falar o evangelho. Mas quem disse para você que eu prego dentro da minha casa? Eu não prego. As nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Você não precisa pegar a Bíblia inteira e falar para sua família. Você não precisa ficar todos os dias falando, olha, se você não aceitar a Cristo, você vai passar a eternidade no lugar a qual Ele não preparou para você. Até porque muitos já sabem disso e até porque muitos já se ofendem com isso. O que nós precisamos é viver o Evangelho. Viver o Evangelho mais do que falar o Evangelho. O que nós precisamos é praticar muito mais o Evangelho do que nós ficarmos igual papagaio, falando. E as pessoas olham para a sua vida e veem que o seu testemunho não é verdadeiro. E as pessoas olham para a sua vida e veem que você não é um bom servo. As pessoas olham para a sua vida e veem que a sua conexão com Deus não é boa. Então, vamos procurar andar dando um bom testemunho, sendo praticante de todos os ensinamentos que nós temos recebido, ensinamentos que vêm do altar de Deus para abençoar as nossas vidas. Toda palavra que vem do altar, ela vem com essa finalidade, para abençoar a tua vida. Então não despreze a correção, não despreze a palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas desprezando a palavra do Senhor, dizendo, não é bem assim não, não, gostei muito do que a irmã falou, não. Eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja e que as pessoas, não é todas, né, gente? Uma pessoa só foi reclamar com o pastor. Pastor, eu não gostei do que ela pregou. Eu falei, pastor, mas por que o senhor não mandou a pessoa falar comigo, pastor? Eu tinha uma resposta para ela. Você não gostou? Vai reclamar com Deus. Porque quem escreveu a Bíblia não fui eu. Porque o mesmo mandamento que é para ela, é para mim também. Se Deus fala para não roubar, eu também não vou roubar. É para mim também. Se Deus fala, olha, não adultera, eu também não tenho que adulterar. Então, toda palavra, ela vem para abençoar a sua vida. Você não pode ficar perdendo seu tempo de ficar 2 horas dentro da igreja, sentado numa cadeira e sair de lá, sua vida não é transformada. Você não pode perder seu tempo e sair de lá, não aconteceu nada, não teve resultado. Vidas sem resultados não louvam a Deus. Quais são os resultados? Transformação. Quais são os resultados? Prosperidade. Quais são os resultados? Restituição. Quais são os resultados da sua vida? Tem pessoas tendo uma vida sem resultado. Gente, eu estou falando daquilo que eu sei.
Infelizmente eu não posso aqui citar nomes de pessoas, porque talvez essas pessoas vão estar assistindo, eu não sei. Já pensou? Eu não posso. Mas eu conheço uma pá de gente com uma vida cristã sem resultado. Vida que não houve transformação, não houve mudança, não houve restituição na família, não houve prosperidade financeiramente, enfim, não houve nada. É uma vida cristã sem resultados. Mas se você quer mudar os resultados, como que eu vou mudar os resultados da minha vida? Obedecendo, praticando, sendo praticante da palavra de Deus, colocando em prática, exercitando, capitalizando tudo aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, desbloqueando a sua mente, porque você precisa desbloquear a sua mente, para que você entenda o que é o Evangelho. Porque tem pessoas que vão para a igreja, elas nem prestam atenção na palavra. Elas só vão no culto, mas elas não estão interessadas naquilo que Deus tem para falar com elas. Elas gostam do louvor, porque o louvor mexe com a alma, gente. O louvor, ele tem essa função de mexer com a nossa alma. Mas a palavra tá chata. Isso aí eu já ouvi. Gente, eu também sou assim. Tem hora que eu acho que a mensagem está chata, mas não é a mensagem que está chata, somos nós. Somos nós que estamos insatisfeitos com alguma coisa, mas eu estou lá e eu quero ouvir. Eu falo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Repreendo isso em nome de Jesus, é a tua palavra. E quanto mais a gente ouvir, mais a gente assimila, mais a gente ganha, mais acrescenta coisas na nossa vida. Você pode ouvir 10 vezes, 1000 vezes o Salmo 23, que é o mais falado, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu já ouvi ele diversas vezes de forma diferente. É a palavra de Deus, meu querido. Ouça aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Um beijo no teu coração, graça e paz. Fiquem com Deus.